Eu me chamo Amanda Beatriz Santos de Araújo e o projeto de pesquisa PIBIC 2021-2022 tem como título Avaliação da influência de resíduos de madeira em natura e pós-processo de mercerização das propriedades mecânicas de compostos poliméricos à base de poliuretano derivada de óleo da mamona. As colaboradoras para esse projeto foram Gabriele Machado dos Santos, Raquel de Souza Freire e Virgínia Massanares Diácono. Para introduzir o assunto, eu trago uma problemática de que para cada 1 tonelada de madeira é gerada em torno de 2 toneladas de resíduo, e grande parte desse resíduo é descartado ou incinerado para geração de energia. Isso desencadeia um impacto ambiental negativo. E esse tipo de resíduo ele apresenta potencial para ser utilizado como reforço em compósitos. Além disso, as fibras naturais elas são biodegradáveis, possuem baixo custo e são provenientes de fontes renováveis. Aqui na região amazônica, esses resíduos madeireiros, eles têm uma alternativa interessante nas indústrias de painéis aglomerados, onde geralmente são fabricados MDP e MDF. Porém, as propriedades do reforço, no caso, eles influenciam o desempenho do compósito, então é preciso conhecer as suas características. Geralmente, existem algumas coisas ruins que afetam a propriedade mecânica desse compósito final. Então, é necessário fazer previamente um tratamento químico nesses resíduos. No caso, foi feito o tratamento de mercerização para, então, conseguir melhorar as suas propriedades. Então, o objetivo foi avaliar a influência do tratamento químico de mercerização nas propriedades mecânicas de compósitos reforçados com os resíduos de madeira. Os materiais, então, foram os 2 resíduos de madeira provenientes da região amazônica, louro itaúba e louro gamela, a resina bicomponente poliuretano à base do óleo da mamona e a solução de hidróxido de sódio 5 e 10%. Na metodologia, temos um fluxograma que demonstra as etapas do processo. Temos os materiais envolvidos, os 2 tipos de madeira, a resina, que foi aplicada 25% em peso dela no compósito. Temos também a análise de teor de umidade e a análise granulométrica que foi feita nos resíduos, assim como o tratamento de mercerização. Temos aqui o processo da produção das placas divididas de A a F, que vai desde o resíduo sendo misturada a resina de forma manual, sendo transferida para o molde, sendo prensada na prensa hidráulica e obtido o compósito. Desse compósito foram obtidos os corpos de provas para serem realizados testes de flexão, que compreende a análise da propriedade mecânica. E também temos as possíveis aplicações, que no caso da indústria moveleira, na construção civil, como pisos, forros e divisórias. Aqui temos representado, então, a distribuição granulométrica dos 2 resíduos, gráfico 1 louro itaúba e gráfico 2 louro gamela. E ao comparar os 2 resíduos, observou-se que o louro itaúba ele possui um número maior de partículas pequenas que se concentram em 48 a 150 Tyler. Já o louro gamela possui quantidades maiores de partículas que variam de 10 a 48 Tyler. Então, é importante destacar que a uniformidade dos tamanhos das partículas ele vai proporcionar melhor homogeneidade dos compósitos e, consequentemente, influenciar nas propriedades mecânicas do material. Aqui temos os valores de teor de umidade e a gente consegue observar que o tratamento de mercerização ele proporcionou a redução do teor de umidade nos resíduos. O alto teor de umidade dos resíduos in natura ele pode interferir de maneira negativa nas propriedades mecânicas do material. Apesar de não ser a única causa entre a má adesão do reforço e a matriz, mas ele tem grande influência no desempenho do material. Aqui, por fim, dos resultados, a gente tem o reflexo do teste de flexão, onde foram obtidos os valores de módulo de ruptura mol, e é possível observar que o louro gamela obteve valores maiores em relação ao louro itaúba. Além disso, a norma que a gente está utilizando para painéis não estruturais de uso interno em condições secas, tipo P2, na norma diz que o mínimo deve ser de 11 Newton por milímetro ao quadrado. Então, é possível ver que o louro ele atendeu esse valor mínimo da norma e o louro itaúba não. Concluiu-se, então, que os resíduos de louro itaúba e louro gamela eles atenderam a norma quanto ao teor de umidade nas porcentagens de tratamento de 5% por louro itaúba e 10% por louro gamela. Através da distribuição granulométrica, observou-se que o louro gamela apresentou partículas maiores em relação ao louro itaúba. O louro itaúba ele não atendeu o tratamento com 5% e nem 10%, mas houve melhoria no tratamento de 5% e o de 10% provavelmente está relacionado à degradação excessiva do material. No louro gamela, obteve valores excelentes de MOR, mostrando então que ele tem um potencial de uso para resíduos de produção de novos materiais. Essas são as referências que foram utilizadas para a apresentação dessa pesquisa e agradeço pela atenção. Obrigada.